Olá, bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós trouxemos uma convidada especial, como sempre, né, para falar sobre mais um tema inovador da odontologia, transformador. Uma pessoa que é apaixonada por reabilitação, prótese dentária, para transformar esses sorrisos. Hoje a gente está aqui com a professora Arielle, né, que faz parte do nosso corpo docente da Start Class Cursos. E a gente vai falar sobre uma coisa que eu, Arielle, juro por você, eu não gostava, viu? Mas eu vi que mudou tanta coisa e é tão fascinante realmente a transformação que você vê, né, no sorriso, na beleza das pessoas, que eu acho que esse projeto nosso, junto na Start Class, tu como referência em laminados cerâmicos, eu acho que é importante que a gente tenha essa conversa hoje. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos lá. Gente, eu vou falar assim, eu sempre me posiciono às vezes como aluna aqui, né? Foi o que eu falei antes da gente começar, eu disse, Arielle, eu tinha uma limitação incrível, horrível, né? Para a parte de prótese, assim, às vezes na faculdade, eu não gostava às vezes muito do tema, mas eu acho que hoje mudou muito, principalmente porque está muito mais tecnológico e você consegue ter uma previsibilidade de resultados muito grande. Eu queria que tu falasse um pouco desse fluxo digital, que é um diferencial na formação desses colegas dentistas que se encantam pela reabilitação dentária. Então, né, hoje a gente trabalha muito o digital, o que não anula o analógico, mas no digital a gente acaba tendo um pouquinho mais de liberdade para trabalhar. E nisso o aluno também consegue ter mais segurança do que vai fazer, porque a gente trabalha um tratamento de trás para frente. Então, eu sei o que eu vou entregar para aquele paciente ele tem uma ideia do que ele vai receber. Então, isso passa uma segurança maior, que antes era algo muito vago, né? A gente falava de uma reabilitação para o paciente, mas a gente não tinha como mostrar para ele o resultado final. Então, hoje a gente trabalha de trás para frente e isso dá uma segurança para a gente e para o paciente. Esse fluxo que a gente fala tanto em fluxo digital, e eu vejo que nós vamos do analógico, que é o clássico, ao digital. Então, um aluno, se eu chegasse lá para fazer o teu curso, eu conseguiria trabalhar desde o analógico, porque às vezes eu não tenho, né, talvez todos os equipamentos, até o digital, ou como o digital poderia ser introduzido na minha prática clínica se eu não tiver, por exemplo, um scanner. O que acontece, né? Hoje a odontologia ela já é digital, mas nem todos os dentistas são. E para eu dominar o digital, eu preciso dominar o analógico. Então a gente começa da base ali, que é eu saber o analógico, e eu vou entrando no digital. Independente de eu trabalhar somente o analógico com o aluno, ele vai ter uma introdução do digital, porque praticamente todos os laboratórios hoje, mesmo que você mande um modelo para ele, ele vai escanear e ele vai trabalhar o teu caso todo no digital. Então, isso que é o interessante do curso, porque o aluno ele tem o melhor dos dois mundos ali, ele consegue viver os dois lados. Então, se ele vai trabalhar o analógico no consultório dele, ele vai ter essa dominância, se ele vai trabalhar o digital, ele também vai dominar. Então, eu posso dizer que nós vamos ter uma visão 360, né, do que é o atendimento para que você entregue finalmente a parte de laminados cerâmicos. E uma pergunta que eu acho que é uma coisa muito frequente, já que a gente vai ter uma visão 360 em cima disso, é sobre a parte financeira disso, né? Então, como isso pode impactar financeiramente e positivamente nós, dentistas, por exemplo, né? Na hora que a gente consegue apresentar esse trabalho e ter né? Conseguir implementar o que a gente aprende no curso. Eu digo que você tem que faz um curso, você tem que tentar implementar imediatamente isso no consultório, porque senão você vai perdendo, você vai esquecendo às vezes alguns detalhes e tudo mais. Mas eu queria que tu falasse, porque a gente conversa às vezes muito sobre essa parte das finanças, como isso impacta positivamente o aluno que está investindo no nosso curso. Não adianta o aluno ele saber vender e não saber executar. Também não adianta ele saber executar e não saber vender, porque ele não vai ter casa. Então, o que a gente aborda no curso é justamente essa parte dele saber vender
o tratamento dele, ele conseguir viver da odontologia. E com isso a gente dá aquela pincelada, a gente dá uma aprofundada, na verdade, nessa parte da precificação, da autodivulgação, porque a gente sabe que hoje a gente vive da nossa imagem, então a gente dá esse suporte também no marketing para o dentista, para o aluno. E eu acho muito interessante, porque o aluno ele já sai pronto para começar a divulgar os seus casos e começar a vender. Então, a gente fala dessa parte do manejo da expectativa do paciente, a questão da precificação, o quanto que eu posso cobrar, ou até onde eu posso chegar com desconto. A gente vai trabalhar a realidade ali de valores de laboratório, valores de retrabalho também, que às vezes acontece, eu tenho que dar suporte para o meu paciente. Então, tudo isso a gente aborda nessa aula de vendas e precificação que a gente dá. E quando tu diz a gente, eu sei porque a gente vai ter uma convidada, né? Sim. Então, é interessante que você tenha a liberdade de convidar outras pessoas para enriquecer, na verdade, o teu curso. Né? Dessa vez a gente vai trazer a Juliana Barreto, Sim. não é? E aí eu acho que é interessante que essa dupla expertise de vocês, ela oriente mais o aluno. Eu queria que tu falasse realmente um pouquinho dessa, por exemplo, dessa dupla dinâmica ou de várias duplas que a gente, às vezes, convida esses colegas para enriquecer o curso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa parceria, como é que vocês elaboraram esse conteúdo para atingir tudo, porque eu acho que é muito rico. Eu, particularmente, já fiz um curso de lentes de contato, para até saber como é que era. Eu não sou da prótese totalmente, mas eu queria até romper essa barreira, e eu fui fazer uns anos atrás. Mas eu tive muita dificuldade na finalização dos casos. Eu não me senti capaz de fazer aquela colagem final, porque tem um pulo do gato, né? Tem uma técnica do pulo do gato. E aí, vindo com convidados, porque você abre realmente a sua mente. Eu queria que tu comentasse um pouquinho aí. Então, eu e a Juliana, a gente junta os dois lados, a teoria e a clínica real. A Juliana ela é professora há muitos anos, então ela domina muito a teoria. E eu sou 100% clínica. Há muitos anos eu clinico, eu faço pelo menos dois casos de lente na semana. E aí eu tenho aquela expertise do que vai acontecer, do que pode acontecer e como que eu vou manejar o caso. A Juliana, ela já tem mais aquela parte da teoria. Então, a gente junta os dois, a gente consegue entregar o 360 para o aluno. Ele tem ali o melhor dos dois mundos naquele momento e a gente consegue dar até o suporte para aquele caso que dá uma dificuldade na hora da finalização, e aí o dentista, né, o aluno normalmente que ainda está inseguro, já quer direto devolver para o laboratório, atrasa mais um tempo, aumenta a hora clínica, a gente já consegue dar para ele o pulo do gato, de o que ele vai fazer, como que ele vai resolver. E a Juliana vem a brilhantar nessa parte da teoria junto comigo. Essa foi realmente a minha dificuldade como aluna na época, porque eu não tinha esse suporte depois. E às vezes você consegue realmente, em vez de devolver direto para o laboratório, você consegue contornar, né? Dependendo do caso, obviamente, existem limites para isso, né? Não dá para contornar tudo, mas dependendo do que for, você consegue contornar e o paciente e finalizar o caso ali tudo naquele mesmo dia. Só que a gente não tem realmente essa visão, e eu acho que esse diferencial que vocês estão dando é que dá uma assinatura diferente no curso de vocês. Eu pergunto, assim, como aluna, tá? Pode ser até bobagem. E como a gente faz na hora de escolher esses materiais? Como é que vai ser que a gente disponibiliza o quê para o aluno, para a gente ter acesso aos materiais do curso? Como é que a gente vai fazer na hora lá? O curso a gente vai lá e faz a inscrição, e o que tem disponível para a gente ali? O aluno, ele se inscreve, a única coisa que ele precisa levar é o seu kit acadêmico. O resto a gente disponibiliza manequim, a gente tem já parceria com as marcas que disponibilizam os materiais que a gente usa, então a gente dá uma destrinchada bem tudo que a gente usa, tudo que o aluno precisa ter, e lá ele vai utilizar todo o material que a gente cede.
Então, ele não precisa se preocupar em estar andando com um monte de coisa. Ele vai começar a ter aquela vivência de material lá na hora. Então, do silicone ao scanner, as espátulas que a gente usa, o aluno vai ter esse acesso lá na hora. E a instalação final, eu vou só para reforçar, porque é onde doeu mais em mim, né? E eu fico imaginando que essa instalação final, ela precisa, às vezes, de algum tipo de retorno clínico. Me explica um pouco mais. Se não, instalou, tchau. Tá ok. Ou se precisa algum retorno, esse aluno ele vai ter acesso a esse acompanhamento. Sim. A gente justamente colocou o nome do curso de mentoria porque o aluno ele é mentorado. Ele continua tendo acesso a gente após o curso. Uhum. Hoje, com a odontologia digital, a gente já tem um tratamento mais redondo. Ele já chega para a gente cimentar, a gente finaliza e dificilmente a gente precisa fazer algum ajuste após. Mas às vezes precisa, um ajuste oclusal, algo do gênero, e a gente está ali disponível para fazer esse suporte, para fazer esse ajuste no paciente com o aluno ao lado. E aí, até mesmo os casos que os alunos peguem depois, a gente continua disponível no WhatsApp, o nosso grupo continua ativo, a gente continua lá trocando ideia, trocando artigo, material, coisa que vai evoluindo e a gente vai trocando ali essa ideia. Então, é uma mentoria realmente que o aluno tem acesso a gente. Que uma das dores que eu mais recebia aqui dos alunos é que faziam muitos cursos fora de lente e tudo, mas faziam um caso ali, ou cimentavam uma lente no caso, e voltava sem segurança para fazer e sem suporte. E eu queria que tu fizesse um convite, tudo bem, que a gente está falando muito para aluno, mas, às vezes, nem o próprio aluno não sabe fazer a seleção desse paciente. A gente vai abrir seleção de paciente modelo. Eu queria que tu desse algumas indicações básicas para que esse paciente... para a gente já escolher um paciente que já é um paciente, talvez, favorável para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu queria que tu desse uma orientação em cima disso. Quais são os pacientes ideais, inclusive para a gente iniciar? Eu, Cíntia, não sei nada. Vou lá começar, porque tem dois tipos de aluno. O aluno que ele já fez, às vezes, alguma mentoria e que ele vai pegar e vai refinar a técnica e vai ver os teus pulos do gato, os teus segredos. E o aluno que não sabe nada, mas, de repente, eu quero indicar alguém da minha família. Como é que eu posso fazer essa seleção para dizer, olha, esse é um caso legal que eu poderia levar para o curso? Se você tem dentes pequenos, se você se incomoda com a cor dos dentes... tem aquele paciente também que quebrou o dente na infância, vive de resina, tem muita sensibilidade, é um paciente indicado também para o caso. Você que tem uma coroa só, às vezes no dente da frente, sente aquela dor da diferença de um dente para o outro, é também um caso indicado para colocar laminados no resto dos dentes, né? Então, esses pacientes são pacientes muito interessantes e muito indicados para a gente trabalhar na mentoria. Outra dúvida. E aqueles pacientes que já têm aquelas lentes de contato que são brancas como a neve. Sim. E que eles já entenderam que essa cor, às vezes, não é uma cor ideal, porque é uma cor artificial, que às vezes nem combina mesmo, né? Esses pacientes, eles podem voltar, porque eu acho que teve um boom de lente de contato, essa é que é a história. Sim. Teve um boom de lente de contato, aí depois as pessoas ficaram meio assim, aí voltaram ali para a resina, mas aqueles pacientes também que fizeram a lente e se arrependeram daquele resultado, porque não ficou bem adequado, o acabamento não ficou bem feito, e vão precisar refazer. Eu queria saber como é que funciona, como seria mais ou menos para a gente receber esses clientes. Aí já é uma bronca. Eu já estou te jogando uma bronca. Tu tá me trazendo um BO. Tipo assim, agora, e se for BO, como é que a gente faz? A gente faz o manejo também. A gente tem o tempo clínico, por isso que a gente está triando já os pacientes, a gente já está começando essa parte, né? Porque se precisar fazer o preparo de boca antes, a gente já deixa redondo. Mas esse paciente, ele também é super bem-vindo, é muito legal, porque o que mais aparece no consultório normalmente são esses pacientes. Então, é muito raro chegar um paciente com tudo redondinho, só para a gente fazer ali os detalhes, né? Não, o paciente que chega normalmente é o que quer trocar uma resina muito branca, é o que quer trocar uma lente antiga. E aí é legal que o aluno tenha acesso a essa dificuldade,
É uma dor que ele vai ter no consultório de chegar um paciente para ele com lente, ele, meu Deus, como é que eu vou tirar essa lente aqui? Então, é uma possibilidade, sim, esse paciente é super bem-vindo. E essa briga, que na verdade não é uma briga, na verdade eu acho que são indicações, né? Eu acho que a gente vai ter um curso lá que é da parte de restauração com aquela técnica biomimética, ou seja, é super interessante porque você consegue recuperar com resina direta e tal. E tem a parte também das lentes de contato que você vai colocar e substituir ali com um laminado cerâmico. Eu queria que tu também desse uma orientação, às vezes... nossos alunos são os nossos principais seguidores, né? Os telespectadores e tal. Mas o paciente, ele assiste também. Eu coloco ali na Start Class o nosso podcast para todo mundo saber. Então, é interessante que o paciente saiba até quando ele coloca a resina ou quando ele coloca a lente, porque pode, às vezes é só uma opção, porque pode ser, na verdade, os dois, aí é uma opção pessoal. Mas dá uma destrinchada sobre indicação de um e de outro, que eu acho que é bem interessante. Não existe mais essa, pelo menos assim, né, no nosso dia a dia clínico mesmo, não existe mais essa briga resina e cerâmica. São dois materiais completamente diferentes, mas que cada um tem a sua indicação. A resina ela é mais indicada quando o paciente ele não quer fazer grandes alterações. Então, grandes alterações de cor, grandes alterações de tamanho, de espessura de dente. A resina ela é indicada para um detalhe, para um sorriso mais natural, mais harmônico. A lente de contato ela já é indicada para um tratamento um pouco mais invasivo. Mesmo a resina, às vezes, eu preciso desgastar um pouquinho de dente. Então, não é mais essa questão de eu quero desgastar, não quero desgastar. Para eu incrementar ali volume, eu vou precisar desgastar de qualquer maneira. Mas é mais isso mesmo, é muito indicação. Tem um paciente que ele vem com indicação para fazer uma compensação pós-orto. Então, eu vou para a cerâmica porque eu sei que a resina ela não suporta tanto carga, né? Então, é muita indicação. A gente precisa ver o paciente, entender aquele universo e indicar o que seria melhor. Eu queria agora, assim, para a gente finalizar a nossa conversa, para tu dar um recado direto para esses alunos que estão buscando. Eu acho que é interessante essa orientação de carreira que a gente dá, porque a angústia do pessoal que sai da graduação, principalmente quando eu converso, às vezes, eu até digo para eles, é interessante você saber o que você, de repente, não quer fazer, mas o que você gosta da odontologia, às vezes, é um leque muito grande. Então, quem ainda não sabe o que quer, ou ainda está em dúvida, ou tem algum tipo de resistência sobre a parte protética, como eu tinha, né? E que hoje, realmente, eu vou rompendo as barreiras na hora que eu vou num congresso e vejo a palestra que abre a minha cabeça e é totalmente diferente do que eu estava acostumada. Então, deixa um recado para esse aluno que está aí se apaixonando cada vez mais pela odontologia, para ele entrar nesse mundo da estética. O medo, ele paralisa a gente, né? Então, a nossa mentoria, ela vem com esse propósito de passar segurança para o aluno, de dar aquela força que ele precisa para iniciar. A gente trabalha com muito recém-formado já, então a gente entende essa dor dele e a gente trabalha isso de passar a segurança para ele. Então, você que está procurando um curso para aprender a fazer as lentes de contato, esse é o curso ideal. Você vai meter a mão na massa ali, a gente vai estar ao seu lado, mas é você quem vai estar executando o procedimento do 0 ao 100. Então, a gente vai estar ali te dando um suporte. Esse é o curso para tirar o teu medo, sanar aquela insegurança e te dar confiança de conseguir viver da odontologia, do teu trabalho. Isso é importante, te agradeço demais, porque eu acho que essa visão é uma angústia do recém-formado. Ele quer brilhar, ele sonha brilhar, porque ele vê tantas coisas bonitas, né? O nosso mundo da odontologia, de modo geral, ele é um mundo, assim, que passa aquela imagem muito glamurosa. Então, parece assim que, às vezes, é muito inatingível você conseguir aquele sucesso profissional, começar. Então, eu acho muito importante que você consiga, realmente não é a primeira mentoria que a Arielle faz,
eu já venho seguindo o trabalho dela, então ela tem essa tranquilidade, gente, ela é zen, assim, ela fala devagar, ela tem paciência, ela não é agitada como eu, né? Então isso aí passa calma, e a segurança que às vezes tu precisa ali de pegar na mão e de fazer todo aquele passo a passo até chegar na instalação final, que é justamente a parte assim mais delicada e que você vai conseguir depois fazer seu trabalho, mostrar o seu resultado e ter sucesso financeiro, que eu acho que é o que todo mundo também quer. Eu pensei, quando a gente pensou no curso, né, eu pensei muito em mim. Eu sou muito prática, eu sou muito manual. Então, só a teoria, para mim, eu ler livro, eu ver videoaula, não servia para eu conseguir executar. Eu precisava colocar a mão na massa. Então, a mentoria ela foi pensada dessa maneira, assim, eu preciso aprender a colocar a mão na massa. E a odontologia hoje, ela é manual, a gente precisa treinar, né? A gente precisa ter a mão para fazer acontecer. Então, a mentoria ela foi pensada nesse caso para esses alunos que têm essa dificuldade maior. Então, estou me esperando vocês lá na Start Class. Pronto.